Olá pessoal do primeiro ano, quanto tempo, né? Tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando dentro de todo esse contexto que estamos vivendo, né? Bom, como a gente não pode parar, como o conteúdo não para, o Enem provavelmente não vai parar, vamos já prosseguimento à nossa matéria. Bom, na aula passada a gente falava sobre a Antiguidade Oriental. Hoje nós continuaremos com esse assunto, só que hoje a matéria vai abarcar inclusive sociedades da região da Ásia. Da Ásia, assim, que eu tô falando, China, Japão, Índia, né, que a gente não tinha visto na aula passada. E vai abarcar também regiões da África não vistas ainda. Bom, espero que em algum determinado momento, eu tô aqui com a apostila digital, se vocês quiserem me acompanhar pela apostila, página 646, a gente ainda tá no livro 1, ainda tem umas duas, uma aula ainda antes de entrar no livro 2. Bom, a gente vai começar aqui. Queria que vocês olhassem esses soldadinhos aí, se vocês já viram essas representações em algum lugar. Queria começar questionando isso. Bom, para vocês verem a opulência, né? Não só... Porque a gente, às vezes, é muito transmitido pela mídia, pelos filmes, por tudo, que a antiguidade rica só havia no Egito, né? Só havia na Grécia. Isso aqui é uma construção antiquíssima da China, né? Desses soldados, juntamente o mesmo período de construção da Grande Muralha da China. Bom, hoje a gente vai ver que os povos que estão fora desse contexto, que estão fora dessa curva que sempre é exposto pra gente como Egito, Grécia. Não, a gente vai ver a antiguidade, a riqueza da antiguidade em outros territórios. Bom, então, quem estiver me acompanhando, marca aí esse primeiro parágrafo, só para vocês entenderem mais uma vez o que foi a Antiguidade Oriental. O termo Antiguidade Oriental é um conceito historiográfico referente à história das primeiras civilizações agrícolas. Olha a importância da agricultura aí. E mercantis que ocuparam regiões que atualmente correspondem partes leste, sul do Mar Mediterrâneo e algumas áreas que ladeiam o Mar Vermelho. No entanto, essas outras civilizações fazem parte do Oriente. Por essa questão geográfica, elas são abordadas aqui, são elas China, Índia, Japão, na Ásia. E a Núbia, a região da Núbia, na África. Pessoal, é importante ter em mente, eu acho que está bem claro a importância dos rios para essas sociedades antigas, certo? A gente viu o crescente fértil, a gente viu o Egito, né, a importância do Nilo, né? E a importância da agricultura, né, nesse contexto, né, a gente viu lá atrás, isso a gente ainda estava na aula presencial, a questão da revolução agropastoril, né, quando o homem ele começa a domesticar animais, começa a desenvolver técnicas agrícolas, o quanto isso foi importante para o crescimento populacional, para o crescimento de aldeias, para uma sedentarização. E, logicamente, né, consequentemente, o surgimento dessas civilizações antigas, que vão dar continuidade das técnicas de agricultura. Bom, então vamos começar isso aí pela África. Bom, pessoal, a África não é aquilo que a gente... hoje em dia a gente está muito acostumado, é muito divulgado uma África de fome, uma África de miséria, uma África totalmente devastada, que só tem de beleza safari. Não, a África no passado era muito isso, muito mais que isso. A África no passado, ela tinha grandes impérios, a gente tinha o grande... Isso não está na apostila, mas quem quiser anotar e pesquisar sobre, né? Tinha o Império do Reino do Mali, que era um império gigantesco. Aqui sobre a apostila a gente vai falar do Império da Núbia, né? Que é parte do Egito, é um império também muito poderoso que realizou muitas trocas com o Egito. Infelizmente, a gente tem muito aquela ideia de que riqueza no passado, no contexto de África, é muito pertencente ao Egito. E vai muito além disso. Bom, então o passado da África é um passado muito rico. Não estou falando só de paisagem, não. A gente vai ver lá na frente, o que vai gerar uma crise, né? Crise econômica, essa questão que a gente vê hoje de países... com a economia super afetada, é a intervenção europeia, né? Nesse período, a África é tão poderosa quanto os reinos dos outros... Os reinos africanos são tão poderosos quanto os outros reinos dos outros lugares, né? Então, para isso, vamos começar aqui
com o reino da Núbia. A Núbia é uma região muito próxima ao Egito e também ela também é nilótica. O que eu quero falar com nilótica? Dá a entender alguma palavra que a gente estava estudando? Nilo, né? Então, quando eu falo que ela é nilótica, é porque ela é muito influenciada pelo Nilo, né? Pelas essas potencialidades do Nilo, a questão da agricultura, a questão da cultura proporcionada por aquela região, né? E a organização social que o Nilo proporciona, né? Bom, prosseguindo aí, a gente estuda a Núbia de duas formas. São a Baixa Núbia e a Alta Núbia. A Baixa Núbia, ela é próxima da região do Egito. Ela é próxima da região do Egito, a Baixa Núbia. Bom, e quais são as características? Eles realizavam muitas trocas com os egípcios. Lembra que eu falei que vai ser um território influenciado muito pela cultura egípcia? E eles realizavam muitas trocas com o Egito. Bom, de outro lado vai ter a Alta Núbia. E essa Alta Núbia é uma região mais afastada, que aí vai ser um estado forte, vai ter o Império Kush, e alguns chamam de Kush, outros chamam de Kush, e também ela vai ser super hierarquizada. Bom, o legal de falar dessa região mais afastada, né, da Alta Núbia, do Império Kush ou Império Kush, é uma região que também tinha a presença de pirâmides. A diferença das pirâmides dessa região para as pirâmides egípcias é justamente que essa pirâmide ela é mais estreita, a base é mais estreita, ela é mais comprida. Bom, tem até como a gente está em casa, às vezes a gente tem muito mais, a gente tem tempo, né, vendo TV e tudo mais, internet. Tem uma referência na apostila muito legal, que é um documentário falando sobre esses reinos perdidos, justamente para mostrar, né, que a África não é só Egito, tem muitos outros reinos poderosos. Bom, então essa região da Núbia, desse império, né, que era o Império Kush, que vai ser conhecido como faraós negros por conta da cor da pele mais escura do que a dos egípcios. Eles tinham também a presença da pirâmide. Olha que interessante, mesmo essa região da Alta Núbia estando mais afastada do Egito, eles também tinham muita influência dessa cultura egípcia. Enquanto a região da Baixa Núbia estava muito mais próxima e obviamente, muito mais similar à cultura egípcia. Bom, a gente pode ver a Núbia geralmente ela é explorada, né, ela é estudada, a região da Baixa Núbia por grupos, né, os arqueólogos, né, os estudiosos de civilizações antigas, divide por grupo A, né, grupos que trocavam, tinha o maior número de trocas com os egípcios, né, grupo C, que foi o momento de maior desenvolvimento social e político. Bom, terminando aí, vou abaixar aqui para que vocês possam me acompanhar. Olha as pirâmides, olha desse império, olha como a base é muito mais estreita, ela é diferente das pirâmides do Egito. Bom, e aonde fica essa região da Núbia? Hoje fica num país que a gente conhece como Sudão, entre Sudão e Sudão do Sul, né, que é um país recente. Essas são as ruínas da cidade de Meroé, que é no deserto mesmo do Sudão. Olha, essa pirâmide bem similar à egípcia com essa diferença na base. Bom, agora que a gente já falou de mais uma civilização do continente africano, na antiguidade, vamos seguir em direção ao continente asiático. A gente vai começar falando sobre a Índia, né? A Índia, os primeiros habitantes da Índia, eles se deslocaram na região do atual Paquistão. Bom, lá na frente, provavelmente entre o segundo e o terceiro ano, vocês vão ver que não havia essa ideia de Índia e Paquistão, era tudo uma coisa só até a chegada dos ingleses. Então, era tudo bem parecido, né? Não havia essas noções.
E a Índia também tem essa questão da presença de rios, né, que vai facilitar a irrigação e que vai propiciar um grande desenvolvimento agrícola por conta da presença dos rios. É interessante demais, nesse contexto de antiguidade, o fato que a Índia já tinha algumas regiões água encanada. E lógico que não como a gente conhece hoje, é algo muito mais rudimentar. O processo, né, de transposição, o sistema de irrigação da Índia é muito mais desenvolvido do que em outras regiões. Eles tinham um sistema de escoamento de água, assim, algo similar ao que a gente conhece hoje como banheiro, uma região para ter um sistema de escoamento de água. Bom, então mais uma vez a gente está reparando, né, a importância dos rios nesse contexto de antiguidade. É similar isso tanto na antiguidade asiática quanto na antiguidade da região da África. A gente vai ver que é importantíssimo porque após a Revolução Agropastoril, lá do Neolítico, os rios, né, são fundamentais para o bom funcionamento da agricultura. Bom, seguindo isso aí, já falei dessas especificidades no sentido da água. Vamos falar um pouco dessa sociedade indiana, que, por incrível que pareça, alguns aspectos permanecem até hoje. Bom, é uma sociedade de castas. Isso é uma forma da sociedade ser hierarquizada e de que alguns grupos eles não podiam no passado, isso era muito mais radical. Alguns grupos não podiam casar entre si. Bom, um exemplo hoje de sociedade de castas na Índia é que, por exemplo, independente da posição, da profissão da pessoa, pode ser um médico de uma casta A e uma casta B. Uma é mais valorizada, a outra é menos. Mas no passado isso era muito mais forte. Bom, então, essa sociedade também é importante falar que é uma sociedade bem burocrática. Tinham profissões, assim, administradores, engenheiros, nesse contexto de Índia no passado. Trabalhadores super envolvidos com as construções civis. E ela era bem padronizada, não tinha uma distinção. Apesar de ter esse regime de casta, ele vai surgir mais aqui pra frente, mas antes ela era bem padronizada, não há uma distinção social muito forte. Bom, então o que vai acontecer? A Índia vai ser essa sociedade, vai desenvolver muito artesanato, além dessa agricultura que eu falei, né? Que é um dado pertencente a todas as sociedades no passado. Vai ter um desenvolvimento muito forte do artesanato, da criação dos animais. Agora vamos falar das castas, né? Quando começa a surgir essa hierarquização social, um dado que não é único da Índia, né? A gente viu hierarquização social forte no Egito, a gente viu também, viu hierarquização na Mesopotâmia, a gente viu em várias civilizações da antiguidade e mais uma vez aqui na Índia aparece. Bom, vai ter uma hierarquização social bem rígida, como eu já tinha falado. Os arianos, que é um povo local, eles vão ser organizados em tribos, e todas essas tribos vão ter um sacerdote para que possa um chefe sacerdote para que possa governar essa tribo. Bom, mas tem um outro ponto. O que vai chegar muito interessante, que muitos associam o budismo a Japão somente. Não, o budismo ele surge forte na Índia. E como é que vai acontecer esse budismo na Índia? Tem o Buda, como a gente conhece, é um Buda histórico, né? Que está o Siddhartha Gautama. O budismo ele aparece na Índia, a sua forma no contexto de Índia, como se posicionando totalmente contra esse sistema de hierarquização social. Só que de um outro lado tem uma outra religião que está em vigor muito forte na Índia. Pessoal que está me acompanhando, página ainda 648.
Bom, vai ter outra região que ainda. Outra religião que tem muita força na Índia, que vai ser o hinduísmo. E os imperadores, eles se alternam de acordo com essa. As religiões se alternam de acordo com o imperador, as religiões no poder, né? Bom, e o hinduísmo, infelizmente, quando entra no poder, ele é uma forma de sustentação dessa distinção social. Bom, isso aí é a história da Índia, rapidamente, né? Porque não é algo tão simples no passado. Então vamos agora para a China. A China, mais uma vez, como todas essas civilizações do passado, a China tinha a presença de um rio que, quando eles começam a domesticar, entender o funcionamento do rio, o desenvolvimento de técnicas de agricultura, aí que o país deslancha. País não, né? O território, porque não há esse conceito de país, não há essa identificação de nacionalidade. Bom, então aqui a gente chama esse rio chinês, é conhecido como Rio Amarelo. Então a domesticação do Rio Amarelo é fundamental para essa desenvolvimento da China. Bom, como é que funciona essa organização social da China? A organização social da China, diferente da Índia, que surge lá como padronizada, e infelizmente o sistema de castas, com o auxílio do hinduísmo, vai sustentar essa distinção. A China não. A China, a organização social, já surge com um abismo muito grande entre os ricos e os pobres, né? Uma separação muito grande. E a política funciona pelo esquema de dinastias, né? De imperadores e tudo mais. Bom, vai ter uma primeira dinastia, que vai ser a dinastia responsável por unificar o território, que é a dinastia Qiya, que também vai ser responsável por organizar o exército, unificar o território e a organização do exército. Posteriormente, vai ter... E também tem um fator interessante dessa dinastia Qiya, antes de seguir. A dinastia Qiya vai ser a responsável pela construção das primeiras muralhas, no contexto de China, né? Lembrando que a China tem aquele grande... a grande muralha, né, da China. Então, isso começa com essa primeira dinastia. Bom, após a dinastia Qiya, tem a dinastia Shang. A dinastia Shang ela é responsável pelo desenvolvimento na China. É importante ter em mente que a gente associa muito o feudalismo a um evento da Europa, né? Como se aquilo só tivesse acontecido por lá. Não, a China também tem essa questão de senhores feudais e camponeses. Tem uma massa de trabalhadores, lembra que eu falei de um abismo social? Vai ter uma massa de trabalhadores que trabalham para esses senhores feudais. E esses camponeses tinham que pagar impostos, esses senhores feudais, e os excedentes da produção, o que sobrava tinha que ficar, era pertencente ao Estado. Olha só como tudo está favorecendo esse abismo, né? Já que alguém está enriquecendo muito, alguém está trabalhando e não tem direito nem a seus próprios excedentes. E durante essa dinastia vai ser o período que as fronteiras da China vão expandir e atingir a região da Mongólia. Agora uma próxima dinastia, a dinastia Huang, Shi Huang, né? Bom, ela é muito importante porque ela provoca uma verdadeira mudança, né? A gente pode chamar uma revolução dos chineses. Lembrando que essa massa aí que eu estava falando, de trabalhadores rurais, ela era analfabeta, há uma massa analfabeta na China. Bom, pessoal, seguindo isso, eu estou falando aqui de 200 a.C. Essa dinastia ela vai unificar a moeda, os pesos e medidas, vai trazer a alfabetização para a população, e vai ser o primeiro responsável, o imperador, pelo início da construção da Grande Muralha da China. Bom, então essa dinastia ela tem e o exército de terracota, né, aquelas representações de homens do exército. Ela é uma dinastia muito importante, mas por conta dessa grandiosidade tem um efeito negativo,
eles vão precisar aumentar os impostos para sustentar isso aí, essas obras, essas mudanças. Bom, então a gente vê aqui o prosseguimento com a dinastia Han, espero que seja assim. Essa dinastia, ela adaptou o confucionismo, né, como ideologia oficial desse império, dessa dinastia. Bom, aqui na apostila, no Saiba Mais, tem uma distinção entre Buda e Confúcio, Confúcio foi um pensador, ele muito estudado pela filosofia oriental, estudiosos de filosofia oriental, e o Buda também. Bom, eles o que eles falavam? Eles tinham muita preocupação sobre padrões éticos. Então, logicamente, por isso que eles vão ser estudados pela filosofia. Eles pregavam geralmente mensagens com forte apelo social, e muito antenados em ultrapassar essas barreiras de classe. E essas eram a gente pode dizer que foram as contribuições dos dois, né, de ambos. Aqui falando rapidamente para dar prosseguimento às dinastias na China. Bom, e essa dinastia, ela trouxe por incrível que pareça, né, mesmo com a presença dos estudos da ideologia de Confúcio, ela trouxe a hereditariedade, a divisão social pela hereditariedade. Agora, prosseguindo aqui, uma última dinastia no passado, foi a dinastia Wang Mang, que pregou o fim da escravidão. Além de pregar o fim da escravidão, ela pregou também a distribuição de terras. Essa dinastia foi bem problemática, porque houve o interesse, né, em dividir terras, né, em melhorar. Lembra que eu estou falando que na China há um abismo social muito grande? Em melhorar a condição dos camponeses. Só que a elite obviamente vai ter uma resistência quanto a isso. E a resistência é tão grande que isso vai fazer com que haja uma revogação dessa lei de distribuição de terras, né, que resolveria parte desse problema no caso da China. Então, por conta disso tudo, vão acontecer revoltas e rebeliões, e a China vai ser toda fragmentada mais uma vez o seu território. E esse território fragmentado só vai ser novamente reunificado sob a dinastia Sui, né, que vai ter um regime administrativo mais centralizado. Bom, e o taoísmo e o budismo agora seguem com as ideologias imperiais. Bom, o taoísmo é uma corrente filosófica da China, desculpa, oh meu Deus, eu confundo isso toda hora. Significa caminho, é toda uma filosofia, né? Não é só o taoísmo não é um diálogo de filosofia e religiosidade. O taoísmo é muito voltado mais para uma filosofia. E ele sempre está em busca de pensamento sobre a existência. Bom, foi rapidamente o que foi o taoísmo, porque isso aí a gente vai ver mais ou menos daqui para frente na filosofia, né? Porque são aspectos mais filosóficos. Mas é importante lembrar que havia sempre essa presença dessas ideologias nos impérios chineses. Bom, prosseguindo aqui o Japão. O Japão é uma história muito longa, né? Porque a história do Japão é contada desde o Neolítico, ou seja, 8.000 a.C., e o Japão, essa população do Neolítico japonesa já tinha técnicas de manuseio de cerâmicas, construção de artesanatos. E o próximo período após isso é o período dos Yaois, que vai ser o desenvolvimento de metalurgia. E o primeiro imperador, ele vai ser... ele vai controlar até as terras do Japão. Ou seja, mais uma vez a gente vê a presença desse similar ao feudalismo que a gente vai ver adiante lá na Europa. Bom, então o imperador ele controla as terras. Tem muito, né? Quem acompanha anime, mangá, tem muitos que falam sobre feudalismo no Japão. Um dos mais importantes, inclusive, foi o Inuyasha falar bastante sobre isso.
Prosseguindo, vai ter uma forte influência do budismo. Lembrando, olha só, gente, como o budismo ele transita, né? A gente teve um aparecimento do budismo na Índia, depois a gente viu o budismo na China, agora a gente está vendo o budismo no Japão. Como o budismo está transitando entre esses países e é uma religião que é posta em prática, inclusive, pelos próprios imperadores. E é importante destacar que o Japão ele tem muita influência cultural dessa civilização chinesa. E além de influência cultural, há uma troca muito grande, né, cultural. É muito interessante isso, né, como há um diálogo entre essas duas culturas. Bom, e também vai ocorrer o mesmo que a China, né, vai ter um processo de distribuição de terras, só que esse processo vai ser no século VII, 640 e pouquinho, vai ter esse processo de distribuição de terras no Japão, para os cidadãos livres. Só que, similar à China, vai ter um desenvolvimento, né, da classe privilegiada. Quem vai ser privilegiado? Né? Os altos funcionários, próximos à nobreza, os grandes proprietários de terra. E um fator interessante, né, que remonta muito aos nossos dias, à nossa atualidade, é que como funciona a alimentação desse povo japonês. No passado, carne seria de consumo só de populações abastadas, devido à geografia do Japão e à dificuldade, né, de ter acesso a um território limitado para a criação de animais. Então essa terra tinha que vir de fora, essa carne tinha que vir de fora. Por outro lado, havia um forte consumo de peixe, né, até por conta da localização. E os peixes, né, é fácil associar isso como uma especificidade da civilização japonesa, né, o que a gente pensa de comida japonesa, né, sushi, sashimi, a quantidade de peixe envolvido que tem nessa culinária. Bom, eu achei interessante esse quadro aqui, que está na apostila, na página 651, que é a primeira... mostra uma rainha japonesa, a rainha Himiko, né, que é a primeira tentativa de unificação do território. Isso lá no século II, depois de Cristo. Esse vai ser conhecido como Reino Yamato. Ou seja, é muito interessante, a gente tem uma rainha aqui, olha só. Diferente da Índia, olha, que a gente vê uma sociedade super marcada por um patriarcalismo no passado, né? O Japão não, o Japão ele tem uma rainha, né, representada, olha só, com todo esse poderio, né, ela foi responsável pela unificação, uma primeira tentativa de unificação japonesa, enquanto na Índia as coisas são muito diferentes, né, há um patriarcalismo muito forte já no passado. Bom, pessoal, espero que tenha conseguido tornar claro, né, a Antiguidade Oriental para vocês. E eu tô mandando os exercícios de apostila. E junto com os exercícios de apostila, vocês vão ter um acesso lá no Tule. Eu tô mandando também o gabarito comentado de todos os exercícios, tá bom? Então façam isso aí, se dediquem. Com base na aula dá pra responder tudinho, são questões de concurso, mas tá tranquilo de responder. Então façam lá, tá bom? Então até a próxima.